Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E esse é mais um podcast de resumo bíblico, onde vamos falar hoje sobre 1 Samuel. Os livros de 1 e 2 Samuel são considerados um livro só dos manuscritos hebraicos, porém na tradução grega da Septuaginta foi dividido em dois, e esta divisão permaneceu na Vulgata Latina, e os autores mais prováveis são Samuel, Gade e Natã, com base em 1 Crônicas 29 e 29. Mas Samuel não pode ser o autor, já que a sua morte foi registrada em 1 Samuel 25, antes mesmo de Davi se tornar rei. Depois, considera-se Natã e Gade, que foram profetas durante o reinado de Davi, mas não estavam mais vivos quando este livro foi escrito. Porém, aceita-se que os três de alguma forma contribuíram para essa obra como escritores, né, como seus escritos. Embora o livro não tenha uma data clara de quando foi escrito, entende-se que essa obra foi concluída próxima à divisão dos reinos, né? Lá em 931 a.C., devido às muitas frequências feitas a Israel e Judá. Então, se você ainda não sabe o que é reino dividido, foi uma etapa que Israel viveu. E para saber um pouquinho mais sobre reino unificado e reino dividido, eu convido você a ouvir os meus podcasts de panorama bíblico, Reino Dividido e Reino Unificado. Bom, voltando aqui, o esboço de Samuel, 1 Samuel, começa contando a história pessoal do profeta. Conta a história de Ana e Eucana, que iam para Israel para oferecer ao Senhor sacrifícios quando essa mulher pediu um filho a Deus, porque era estéril. Ela foi mal interpretada pelo profeta Eli, que julgou que ela estava bêbada, quando na verdade ela estava quebrantada diante do Senhor pedindo um filho. A partir do momento em que Eli profetiza sobre ela, dizendo que Deus vai abrir a sua madre, ela canta ao Senhor, que fica conhecido como o Cântico de Ana. Cântico, inclusive, que Maria também canta trechos dele quando ela faz o Cântico de Maria, ao receber a notícia da chegada de Jesus ao seu ventre. Bom, o livro segue-se. Falamos agora, né, da formação do profeta quando ele é deixado criança lá no templo com Eli, e depois quando ele cresce, a Bíblia já começa a relatar alguns eventos em que Samuel aparece como sendo um juiz em Israel. Inclusive, ele foi o último juiz. Seguindo o esboço desse livro, a gente tem então a escolha de Saul como rei. O povo de Israel pede um rei. E antes que esse rei seja levantado, porém, o profeta Samuel, ele busca a Deus e Deus aponta quem seria o rei de Israel, que seria Saul. Então ele vai até a casa de Saul, profetizar isso para ele e marcar com ele um encontro no meio da congregação para que este rei fosse escolhido. Mas Deus, ele é tão soberano que ele permite que, embora Deus já tivesse escolhido Saul, ele permite também que o povo faça essa escolha. Mas tudo isso era pedagógico para o povo de Israel, porque quando o povo escolhe Saul como rei, eles olham, sim, a aparência. A Bíblia diz que Saul era um homem bonito e mais alto que todos os homens de Israel, do ombro para cima. Então, na verdade, a escolha daquele rei era uma escolha totalmente humana, onde eles olhavam a aparência. Quem se parece um rei no meio dessa multidão? Quem parece ser forte ao ponto de governar Israel? Então Deus permite que isso aconteça, e assim que Saul é colocado como rei, Samuel começa então a dar uma lição de moral no povo, dizendo: olha, vocês abriram mão de ter Deus como seu rei e escolheram por aparência este homem que vai reinar sobre vocês. Então Samuel ele começa a trazer a consciência do povo sobre o que é ser liderado por um rei. E começa a dizer: olha, vocês precisam prestar obediência para este homem, que é pecador. Deus é justo, fiel e santo e vocês não quiseram obedecê-lo. Mas agora este homem vocês terão que obedecer, porque ele está sendo instituído rei sobre vocês. Mas esse reinado não parece ter muito sucesso, porque nas suas primeiras ações, Saul já começa a fazer coisas que não eram destinadas para um rei, como por exemplo, um sacrifício. E a partir dali, esse reino, ele é rejeitado por Deus. Então, o livro de 1 Samuel começa contando duas histórias em paralelo. A história do rei que reinava sobre Israel e a história do rei escolhido por Deus, que se chamava Davi.
Porém, Davi, em 1 Samuel, não se torna rei. Conta a história do rei Saul e a fuga de Davi para não morrer nas mãos de Saul. Davi e Saul, na verdade, é como se fosse uma transferência de reino, né? O rei Saul está ali governando por até 40 anos. Desses 40 anos, 19 anos ele se dedica a procurar Davi para matar, até que ele desiste, né? Depois de Davi poupar a vida dele pela segunda vez, ele desiste, mas fica muito óbvio que 1 Samuel é um livro de transferência de reinado, né? Onde Deus apresenta então Davi como sendo o escolhido. E a escolha de Davi foi totalmente diferente da escolha de Saul. Enquanto a multidão escolhia um rei que se parecia rei, Davi é escolhido como sendo a última a última opção na casa de Jessé, né? Quando Samuel chega para ungir um rei na casa de Jessé, o próprio Samuel sai escolhendo os mais altos, os mais bonitos, os mais fortes. Nem mesmo o pai de Davi dava valor a ele de tão pequeno e de aparência tão frágil que ele tinha, ao ponto de não ter mais a quem convocar para o reinado. Samuel já está preparado para sair dali quando Deus fala: Olha, a pessoa que eu quero ainda não chegou. E aí ele comenta com o pai de Davi: Tem mais alguém? É, tem um filho ali no campo que mexe com ovelha. Então, a escolha de Davi é muito divina. A escolha de Davi é a prova de que Deus não vê aparência. É a prova de que Deus não se vale da força do homem, porque quem é forte é Deus. A glória é de Deus. Então, Deus, ele escolhe Davi, indo na contramão, né, do que a humanidade escolheria para reinar. Ainda vai contar a história de Davi na corte de Saul. Essa porta foi aberta para que Davi ele cantasse enquanto Saul estava atormentado por espíritos malignos, né? O segundo episódio vem com a morte de Golias, quando Davi derruba o gigante com uma pedra. E depois disso ele se torna também o genro de Saul, faz parte da família, o melhor amigo de Jonatas, o filho de Saul, também se torna guerreiro, né, nesse palácio, até que todas essas vitórias, todas essas conquistas, todo esse carisma com a família do rei desperta no rei um ciúme que faz com que Davi fuja da presença do rei por 19 anos para que ele não seja morto. 1 Samuel termina com a morte de Saul, né? E uma morte terrível, aonde ele vê seus filhos mortos na batalha e ele próprio tira a sua vida. Bom, gente, tá aí o resumo de 1 Samuel. E se você quiser conhecer mais sobre a Bíblia, fica com a gente, porque além de resumos bíblicos, a gente tem também podcasts de panorama bíblico. Seja bem-vindo ao meu canal e aperta no joinha, se inscreve, fica conosco e vem fazer parte dessa grande família.